Tribunal de Justiça de São Paulo está aí, escrevente, técnico judiciário, prova versão 1, nossa 37ª, nossa 37ª prova agora, claro, nesse mesmo ritmo, uma prova longa, você viu aí, né? Vamos entrar firmes aí, claro, para chegar nessa reta final e, ó, finalizarmos o curso com CRAS. Pelo menos assim. Vamos lá. Seguindo aí um texto do Wikileaks, né? O Hélio Gaspar aí falando sobre esse papel interessante do Wikileaks aí, pelo menos em relação a fuçar aquelas informações supostamente sigilosas, né? Vamos lá, acompanha aí. Bom, vamos lá. Segundo texto, você viu aí o texto, né? Com várias características interessantes em relação a isso. Vamos lá. Segundo texto. A falta de modos do príncipe Edward foi ignorada pela embaixadora americana. Gente, ignorada não, de alguma forma, né? Foi observada, vista, né? Mas não ignorada. Beleza, vamos lá. O governo do Afeganistão é sabidamente corrupto e está envolvido com o tráfico de drogas. Certo, né? Ele disse exatamente aí sobre essa questão do tráfico, interessante, né? Até porque ele fala isso ao longo da estrutura do texto, ó. A diplomacia, o príncipe Edward, pronto, está aqui, ó. A falta de modos dos homens da casa de Windsor é proverbial, mas o príncipe dizendo bobagem para estranhos incomodou a embaixadora. Pronto, então esse é o primeiro ponto, quando ele diz que não, a falta de modos foi ignorada. Não, não foi, né? O texto diz que incomodou realmente a embaixadora nesse ponto aqui. Aí depois ele fala da questão do Afeganistão, né? Em relação a essas coisas aí, os telegramas e tal, o embaixador Clifford, ele fala sobre isso, ó. O governo do Afeganistão sabidamente corrupto, tá? Então ele fala aqui, Evo Morales, tá falando da vida de todo mundo, impressionante, né? Aí ele começa a falar aqui, proverbial, conexão corrupta, pronto, aqui, ó. Tá vendo, ó? A conexão corrupta, pronto, vamos tentar fazer esse traço aqui, ó. Tá vendo aqui? A conexão é aquela reta, professor, que a gente já conhece sua, entendeu? Pois é. Olha só, daqui, ó. A conexão corrupta e narcotraficante do governo do Afeganistão. Tranquilo. Então, mais uma vez, eles deixam clara essa questão aí, né? A letra B de bola, ó. Karzai, o presidente do Afegão, é muito respeitado em Washington e está acima de qualquer suspeita. Eita, o cara acabou de mostrar esse negócio. A embaixadora americana ficou honrada com a divulgação dos documentos sigilosos. Oh, foi um prazer muito grande, né? Realmente, lógico. Quando ela coloca da questão da embaixadora, gente, ela foi aquela mais um ponto de incômodo, né? Pode observar que todas essas informações que constam aqui estão representadas textualmente e, detalhe, na superfície do texto, né? Quando ele coloca aqui essa questão da casa de Winston e tudo mais, tá vendo aqui? Windsor, né? Ela fala trecho a trecho, o Wikileaks escancarando todos eles aí, cada detalhe desse, tá vendo, ó? A questão do Muammar Gaddafi, né? Que você chama de Gaddafi, e lá vai. Aquela velha história. Vamos lá. Ok, o presidente Karzai, em viagem aos Estados Unidos, retirou 52 milhões de um banco. Não. Ele entrou em Washington, né? Entrou nos Estados Unidos com esse dinheiro aqui, ninguém disse nada e tal, aquela coisa. Tá certo? Esse foi o dinheiro realmente com que ele entrou. Beleza, questão 1, portanto, resposta certa, letra B, bola. A palavra que resume a ação do jovem soldado em relação à sua pátria, ao copiar documentos secretos e divulgá-los, é o quê? O que você acha? Fica fácil, né? Veja, o jovem soldado em relação à sua pátria. O que você acha? Certamente, né? Deslealdade, pelo menos aquela coisa. Honestidade, afeição, bondade, fanatismo, assim, essas palavras são fáceis, porque elas fogem e muito da realidade, né? Não, mas aí ele estava sendo transparente, sinceridade. O que você tentasse dizer aqui, mas deslealdade seria, pelo menos na visão do autor, isso aqui, né? A visão do jovem das Forças Armadas, tem esse detalhe também aí. Ok, questão 2, letra A, beleza, fácil também, né? Questão 3, ó. Quanto ao vazamento de informações da Wikileaks, o autor considera o quê? Qual a visão do autor? Positivo, prova disso é ter considerado acertado o envenenamento de Alan Turing. Não, ele não considerou acertado, pelo contrário, né? Ele faz a ponderação, ele mostra que essas pessoas que morreram dessa forma, né, pelo menos guardando o sigilo e tal, ele trata de forma distinta, né? Ele observa com certa distinção essa postura. Negativo, não, ele não considera negativo, então as letras B de bola e D de dado caem fora dessa história aqui, né? Você já vai resolvendo naquele formato clássico, né? Pelo menos em relação a isso aqui, ele já coloca no próprio texto, né? Se a gente fosse analisar por eliminação, cadê? Vamos lá, por eliminação aqui.
Aqui, beleza. Pronto, ó. Eu ia fazer logo assim, não, vamos pro PDF mesmo, depois eu volto pra cá, melhor. Ó, tá aqui. Considera positivo? Sim, mas não pela questão da decisão acertada do Alan Turing. Negativo não, indiferente, não. Tendo em vista que as informações não eram secretas, eram, todas sigilosas, o texto diz isso. Resposta certa, letra E, claro, né? Retiramos 2 negativos, que não tem nada a ver, ele faz uma referência positiva ao que aconteceu, né? Ele coloca, trouxe à luz expressivas informações que comprometem a diplomacia americana. Seguramente, deixou em maus lençóis aí, pelo menos de saia justa, o governo norte-americano, né? Certo? Vamos lá. Na passagem do 5º parágrafo, o serviço, olha só, o serviço dessa turma influenciou a ocasião do desembarque da Normandia, famoso, né, fato histórico aí. E aí? E permitiu o êxodo dos soviéticos e tal. Os termos em destaque referem-se a quê? Gente, ó, vamos ver o texto aqui, o serviço dessa turma, né? Vamos pegar o texto aqui, cara. Olha só. Beleza, terminado, meu marido morreu, beleza, episódio. Vamos ver se a gente acha o dessa turma aí, ok. A vergonha americana rende, pronto, tá aqui, ó. Tá falando aqui, né? O seu papel era comunicar, Jobina não. A vergonha americana pede que se relembre o trabalho de 10 mil ingleses, entre eles alguns dos maiores matemáticos do século, que trabalharam em Bletchley Park durante a Segunda Guerra, quebrando os códigos alemães. O serviço dessa turma influenciou a ocasião no desembarque da Normandia. Que turma? Percebeu? Dos 10 mil ingleses, entre eles alguns dos maiores matemáticos do século. Pronto. Dessa, lembrando, pessoal, o pronome dessa aqui tem referência anafórica, né? Então veja que ele coloca aqui como opção. Estamos na questão 4, ele coloca aqui. Né? Aos colos alemães, não. Aos 10 mil ingleses, exatamente. O serviço dessa turma, esses 10 mil ingleses que estavam a serviço aí, pelo menos das tropas aliadas, né? Nesse contexto, ele destaca, Marcelo, para mim era somente o pessoal do matemático aí e tal. Não seria isso não, gente, ó. 10 mil ingleses, entre eles houve um destaque aqui, alguns dos maiores matemáticos. Mas esses 10 mil ingleses e outros maiores matemáticos aqui quebraram os códigos alemães. Percebeu? Eles quebraram os códigos alemães, mas assim, dessa turma, desse povo todo. Então, a vergonha pede que se relembre o trabalho desses caras. Então, essa é a questão, né? Pelo menos as pessoas que morreram sem mérito, no sentido assim de sem ter aqui reconhecido publicamente o seu esforço, vamos dizer assim, né? Certo? Tá aqui a passagem, ok, dessa turma, lembrando, dessa coesão anafórica, lembra? Anáfora retoma a expressão, catáfora apresenta, introduz, né? Referência anafórica, antes dessa turma, pois é, então não esqueça não, tá certo? Coesão referencial, claro, é o mais fácil. Vamos seguindo, veja aí, acompanhe. Na questão 4, ok, letra B de bola, questão 5. Ao se passar para o discurso indireto, sem alteração de sentido, o trecho com a palavra fulana, que tinha tantos anos quando trabalhou, daqui, 2 pontos. Pessoal, o discurso direto, lembrando, discurso direto é aquele que reproduz fidedignamente as palavras de quem falou. Abre aspas, veja, direto. Minha grande tristeza foi ver que meu marido, meu amado marido morreu em 75 sem saber o que eu fiz durante a guerra. Está aqui, ó. Nesse contexto, claro. Esse aqui é o discurso direto, tá? Ele quer que você passe para o indireto. Mas o que é um discurso indireto? É aquele em que as palavras de quem fala, literalmente, são transformadas em recado, vamos dizer assim, né? Fulaninho disse que... Percebeu? Então, aquela velha história de fulano disse que... Tá? É uma transmissão do recado. Vamos lá. Catherine Colgay, alguma coisa assim, Colgay, que tinha 20 anos quando trabalhou e tal, disse que... Pronto, exatamente. Então, ó, com a palavra fulano que tinha tantos anos, 2 pontos. Minha dívida foi ver que Catarina disse que sua grande tristeza havia sido ver que seu marido, amado marido morrera sem saber que ela tinha feito. Percebeu ou não? Essa aqui está certíssima. A letra está perfeita. Vamos lá. Aqui está quando trabalhou
disse que sua grande tristeza foi ver que seu amado marido morreria. Opa, já morreu, bicho. Percebeu? Morreria não, morrera é o pretérito mágico e perfeito. Já foi, o cara já embarcou. Sem saber o que ela faria, aqui é possibilidade futura, a letra B está fora. Caterine, que tinha tal, diz, não, ela já disse. Percebeu? Já disse, já foi. Letra C está fora. Disse que sua grande tristeza foi ver que seu amado marido morrera, sem saber o que ela faria. Faria não, a guerra já passou. O que ela fez, o que ela fizera, o morrera está correto. Quando chega aqui, coloca a terminação, o ria, futuro do pretérito, que quebra toda a sequência aqui. Mais uma vez errado. Letra D está fora. Catarine disse que sua mãe fora ver, não, ela já viu, né? Amado morreu sem saber o que ele havia feito, o que ela, e não ele, né? Aqui já trocou até o papel de quem estava, certo? Cuidado, hein? Ele não é o marido não, é ela. Essa é a questão. Resposta certa, letra A, tranquilo. Questão 5, letra A. Vamos lá, avançando aí, morgados. Questão 6. A expressão sonho dos pesquisadores, pesadelo para os diplomatas, revela acerca do texto que informações menos importantes são o quê? Podem ser constrangedoras para os serviços diplomáticos e interessantes para as pesquisas, seguramente. Né? O sonho dos pesquisadores, pesadelo para o diplomata. O que é ruim para um é ótimo para outros. Né? Então, o que, informações menos importantes podem ser constrangedoras para os serviços diplomáticos, mas interessantes para as pesquisas, claramente. Constitui um acervo que deve ficar restrito ao serviço diplomático. Não. O que ele está querendo dizer, a expressão sonho de um, pesadelo de outro. Está vendo aqui a dicotomia? Houve uma dualidade aqui. Sonho de um, pesadelo de outro. Percebeu? Totalmente diferente aqui. Beleza? Um acervo que deve ficar restrito ao diplomático? Não. Torna-se um problema se não são das camadas mais secretas. Diplomacia, de novo, um ou outro. Devem ser tratados como fatos escandalosos por diplomatas e historiadores. Não, os pesquisadores e historiadores, eles sonham com isso, né? Eles estão achando ótima essa história. Não acham um pesadelo. São facilmente descartados por historiadores e diplomatadas. Estranho, né? Deve ser diplomata por sua inexpressividade. Não, tranquilo não. Diplomatados, nada a ver. Né? Pessoal, note que aqui o que ele está colocando é o grau de relevância da informação. Né? Certo? Mas aqui existe uma dualidade, sonho e pesadelo. Cuidado com essa questão aí. Hein? Vamos lá, vamos avançar. 7. Ação alternativa que apresenta a palavra máquina com o mesmo sentido empregado em a Wikileaks não obteve documentos que circulam nas camadas mais secretas da máquina pública do governo, né, da esfera governamental. E aí, o que você acha? A máquina do relógio é precisa. Gente, a máquina aqui, o mesmo sentido, tá? Olha só, o mesmo sentido empregado em a máquina aqui é a esfera pública, né? Vamos lá. A esfera pública. A máquina do relógio, não. Aqui é a máquina, o dispositivo mesmo mecânico. Nada a ver. A máquina quebrou logo nos primeiros dias. Sim, aqui a máquina equipamento também, não tem nada a ver. Ela trabalha com uma máquina todos os dias. Máquina aqui é aparelho, equipamento também. Dizem que o candidato à reeleição usou a máquina a seu favor. A máquina administrativa. Dele dada a resposta certa. Pessoal, quando ele usou a máquina a seu favor, o dinheiro, o recurso, então dinheiro nem tanto, né? Os equipamentos, o pessoal, o espaço, os elementos que compõem a esfera pública, percebeu? Usou a máquina administrativa, carros oficiais, gráficas oficiais, coisas que pertencem à população e ao governo, ele usou em proveito próprio, percebeu? Usou a máquina a seu favor, ou seja, o equipamento todo, não só equipamento, indústrias gráficas, mas assim, todo e qualquer aparelho do Estado, todo e qualquer elemento que dê suporte ao Estado, que pertence ao poder público. O cara pode utilizar veículos para campanhas, para carregar eleitores que supostamente iriam votar nele, pode usar a gráfica do governo, pode utilizar banners, qualquer coisa aí, qualquer material gráfico do próprio governo. Então a máquina é a estrutura pública em relação a isso, tá certo? São os pertences da esfera pública do governo e não dele próprio.
Certo? Beleza? Próxima aula a gente segue. Até lá.